Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E Florianópolis agora conta com lugar para incentivar o consumo da literatura catarinense. O Espaço Autores Catarinenses foi inaugurado no último dia 21 de outubro e fica no piso térreo do Beira-Mar Shopping, na revistaria Panorama, e promete dar mais visibilidade à literatura produzida no estado. E esse projeto foi idealizado pela Unicred, por meio do programa ProArte, coordenado pelo médico oncologista Dr. Luiz Alberto Silveira. E o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o Dr. Luiz Alberto para falar sobre o projeto e também para falar do seu livro lançado, do último livro lançado no início de 2021, Retratos Pandemia 2020. E a obra é um registro histórico inédito, pioneiro no Brasil, e traz mais de 60 relatos sobre a pandemia do coronavírus. E tem a participação de figuras de diversos setores que atuam não só em Florianópolis, mas em todo o estado de Santa Catarina e no Brasil. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Bate-Papo Literário. Renata, o prazer é todo meu. Sinto-me honrado e diferenciado com essa oportunidade. Falar sobre literatura, falar sobre criação intelectual é sempre muito agradável e, sobretudo, necessário para o nosso povo, para a nossa sociedade, porque o livro faz a gente viajar. Verdade. O autor, o escritor, ele não vende livros. Ele vende sensações, ele vende emoções, ele vende conhecimentos, vende poesia, vende romantismo. Assim como o pintor não vende obra de arte, não vende quadros. Ele vende o belo, ele vende a natureza, vende emoções, vende sensações. O escultor também. Então, a oportunidade de estar com você nesse bate-papo literário é muito gratificante e agradeço por isso. Doutor Luiz, fala pra gente, então, como é que o senhor é um oncologista de renome aqui em todo o estado, mas é claro que hoje vamos falar sobre literatura, e eu queria saber como é que a literatura entrou na sua vida. O senhor também é membro da Academia Catarinense de Letras e tem muitos livros publicados, tanto na sua área, como também em prosa e verso. Como é que a literatura entrou na sua vida? Então, Renata, eu sou membro da Academia Catarinense de Medicina. De Medicina, cadeira número 16. Você sabe que eu comecei a sentir a importância da literatura quando fiz vestibular para medicina em 1968. Veja que já tem um bom tempo. O tema de redação em português, haviam dois temas. O primeiro deles era a Guerra do Vietnã, que à época vivíamos a questão da guerra, e o segundo tema foi Carolina nos seus olhos fundos, guarda tanta dor, a dor de todo este mundo. Uhum. Eu optei por esse segundo tema. E obtive, se não a melhor, mas uma das melhores notas da redação no vestibular de medicina, o que me melhorou muito a minha média e me permitiu ser médico. Então, foi a partir daí que comecei a sentir uma certa facilidade em escrever, sobretudo porque eu sempre tive muito gosto para a leitura. Sempre gostei muito de ler. Durante a faculdade, Renata, eu precisei, terminada a faculdade, eu e minha esposa, que também é médica e é também artista plástica, a Mariette é homeopata e formada em saúde pública. E ela é holandesa. E nós fomos fazer pós-graduação na Holanda e eu precisava de recursos para isso. Estudante, recém-saído da faculdade. E aí eu escrevi Biologia em Palavras Cruzadas, porque eu dei aula de biologia. Sim. Quando estava na Holanda, precisei voltar ao Brasil, também não tinha recurso, e aí escrevi Química em Palavras Cruzadas, e o editor Lunardelli, um homem fantástico, resolveu comprar os direitos autorais. Então ele me iniciou nesta vontade, desta carreira, vamos chamar assim, literária, muito mais como um hobby elevado, sobretudo em decorrência do fato de que eu sempre gostei muito de ler. De lá para cá, eu escrevi muitos artigos em técnicos, livros, textos na área de oncologia. Participei ativamente, eu sou um oncologista, eu me denomino de oncossauro. Sou o primeiro oncologista com
diploma aqui em Santa Catarina. Então, isto me fez ter um relacionamento no Brasil e fora do Brasil, pelo fato de sermos poucos profissionais, desde os anos 70, e com isto escrevi bastante, participei de muitos encontros, e tudo isso foi estimulando-me a participar, e agora, já com mais idade, com um ritmo profissional mais reduzido, divido meu tempo com literatura, junto com a minha esposa na parte de artes plásticas, artes visuais, e isto tem sido muito gratificante, justifica e possibilita eu ter, daqui para frente, uma aposentadoria sendo útil a mim, útil à minha sociedade, levando o que eu penso, levando o que eu sinto, levando as minhas emoções, meus conhecimentos através da literatura. Eu escrevi até agora cerca de 15 livros. O último deles, você mencionou, foi o Pandemia 2020, que Pandemia 2020 inicialmente era para ser um diário. Eu comecei a escrever o diário quando eu e a Mariette tivemos que nos resguardar do Covid. E no quarto dia do diário eu entendi que colocar num livro somente as minhas impressões era muito pouco. Então, pensei em convidar amigos, pessoas conhecidas, pessoas de referência na sociedade, aqui em São Paulo, pessoas de outros locais, outras localidades, também com as suas experiências num livro que tratasse das inquietudes, de tudo que representou o 2020 decorrente do início da pandemia. E eu tive a sorte e a alegria de ser atendido por cerca de 69 coautores, entre eles 4 ex-governadores, ex-reitores, pessoas realmente que conseguiram expressar de forma intimista, de forma comentando aspectos políticos, aspectos econômicos, sociais, aspectos particulares, pessoais, familiares, o que tornou o livro muito interessante e bem diversificado, porque cada coautor trouxe a sua experiência, a sua vivência e tudo que vinha sentindo em relação à pandemia. É um livro bem interessante, com 606 páginas. São 69 participantes nesse livro? É isso mesmo? 59 participantes. 59 participantes. 60 comigo. E 60 com o senhor. E, na verdade, então, ele começou como um diário e acabou como uma coletânea, né, de coautores aí importantíssima para registrar esse momento histórico que a gente está vivendo. Acho que para as outras gerações, acho que um dos papéis da literatura é justamente esse, né? Registrar alguns momentos para as próximas gerações. Não é, doutor Luiz? Sem dúvida. Foi o único livro lançado em 2020. Olha porque só. Eu me dediquei integralmente a este livro. E também pelo fato dos meus colegas, coautores, estarem também resguardados, né, escondidos da pandemia, tiveram tempo para corresponder muito rapidamente à minha solicitação. E durante 2020 eu consegui ter todos os artigos e o meu editor, da Vitelli Publishing, ele conseguiu também preparar o livro. O livro ficou muito bonito, é um livro de capa dura. A capa do livro é uma das pinturas da minha esposa. A Mariette tem cerca de 15 quadros encadernados dentro deste livro. E este livro conseguiu ser aceito para o Prêmio Jabuti, que é um prêmio importante no Brasil, e nós conseguimos que ele pudesse ser aceito. Por si só, isso já representa uma grande satisfação, uma vitória ter um livro aceito neste prêmio conceituado. Chegou em 2021 para o concurso cerca de 3 mil livros. Então, é muito interessante. É uma satisfação, né? Participando, exatamente. Doutor Luiz, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas na volta eu quero falar um pouquinho mais do livro, alguns relatos mais marcantes, e eu quero falar então desse novo espaço aí dos autores catarinenses, importantíssimo, né? A gente não sai daqui, a gente volta já já. Olá,
Estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o médico oncologista Dr. Luiz Alberto Silveira, coordenador do programa ProArte da Unicred. Dr. Luiz Alberto veio falar do Espaço Autores Catarinenses, inaugurado no último dia 21 de outubro, que foi idealizado pelo ProArte e promete dar mais visibilidade à literatura produzida no nosso estado. E ele veio falar também do seu livro Retratos Pandemia 2020, lançado no início de 2021. A obra é um registro histórico importantíssimo, inédito e pioneiro no Brasil e traz mais de 60 relatos sobre a pandemia do coronavírus, tendo a participação de figuras de diversos setores que atuam não só em Florianópolis, mas em todo o estado de Santa Catarina e também de todo o Brasil. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. Vejam só. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASG oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASG, você é cidadão do mundo. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Dr. Luiz, o bate-papo literário está completando este ano 5 anos de programa. E para comemorar, nós estamos trazendo depoimentos de pessoas que fazem parte da nossa história. E hoje eu vou trazer o depoimento aqui das minhas queridas amigas, que também são suas amigas, que é a Lélia Pereira Nunes e as escritoras Lélia Pereira Nunes e Maria Tereza Piacentini. Vamos ver? Mais um aniversário do Papo Literário, tão bem conduzido pela jornalista Renata Dalbó, um programa da Unisul, da minha cidade do Tubarão, aí no sul do estado de Santa Catarina. Não havia lugar melhor para mandar esse grande abraço, esse parabéns aqui do outro lado do mar, que não fosse uma livraria. Mas não é uma livraria qualquer, é a livraria Letras Lavadas, a verdadeira catedral do livro, da literatura dos Açores. Uma livraria e uma editora que recebe todos quantos queiram chegar aqui para comprar um livro, ou quem sabe, para fazer o seu livro. Parabéns, Renata, por mais esse papo literário, que tantos e tantos escritores e vozes de todo o país, e não só, circularam por essa sala de visita. Quero, junto com todos os teus telespectadores, quero, junto com todos os escritores, vozes da minha Santa Catarina, te dizer parabéns, Papo Literário, que venham mais 50 anos. Um grande abraço de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores, Portugal. Olá, eu queria deixar aqui o meu abraço, meus cumprimentos à nossa querida jornalista Renata Dalbó, por este aniversário tão significativo do programa Bate-Papo Literário, que há 5 anos ela conduz com muita sensibilidade, simpatia, perspicácia e leveza. E assim nos proporciona momentos semanais de muita cultura, conhecimento e entretenimento também. Portanto, vida longa ao programa. Lélia, querida, Maria Tereza, muito obrigada pelo carinho. Vocês sabem que o Bate-Papo Literário vai estar sempre de porta aberta para vocês, tá bom? Dr. Luiz Alberto, vamos voltar então na nossa conversa. E no finalzinho do último bloco, o senhor mencionou que o livro está concorrendo a um importantíssimo prêmio literário aqui do Brasil, acho que dos mais importantes, que é o Prêmio Jabuti. Né? E só isso aí já é uma satisfação enorme. Em que categoria que ele está concorrendo? O Prêmio Jabuti, Renata, tem cerca de 30 eixos. Sim. O eixo que o Retratos Pandemia 2020 está concorrendo é exatamente registro histórico, sabe? E é um dos eixos do Prêmio Jabuti. Nós não sabemos, isso não nos é dado a conhecer, quantos livros estão concorrendo neste eixo especificamente. Mas
até novembro deve sair já um resultado, os primeiros colocados, né, do Prêmio Jabuti. Sim. De qualquer forma, o que nos gratifica, o que a todos nós, coautores e a própria literatura catarinense, né, acredito, é o fato de termos um livro concorrendo a um prêmio desta envergadura, sobretudo considerando que é muito concorrido esse prêmio no Brasil. Então, este livro, ele traz, como falei há pouco, ele traz os sentimentos, as sensações em linguagem intimista, alguns em linguagem técnica, de advogados, engenheiros, médicos de diferentes especialidades, ex-reitores, ex-governadores. Então, cada qual abordou a pandemia dentro da sua ótica pessoal, profissional, social, e isto, o que poderia ser um livro maçante, em que todos desenvolvessem assuntos muito semelhantes, não foi assim. Tornou-se um livro muito interessante, com uma variação de sensações, de sentimentos, de experiências muito grandes. E, por isso, a gente tem a expectativa de que ele possa, talvez até galgar um posto maior nesse prêmio Jabuti. Mas, de qualquer forma, o fato de ter sido aceito já é para todos nós, né, muito importante e valioso. Acabei de ouvir a Lélia, a Maria Piacentini, são conhecidas, amigas, renomadas, pessoas ilustres da literatura catarinense. E você também, Renata, uma jornalista com livros escritos. O último foi o Paraty, que eu tive contato. Exatamente. Então, eu parabenizo você, parabenizo essas nossas amigas literárias, escritoras, porque elas estão levando à sociedade informações que permitem reflexão. Reflexão sobre a vida, reflexão sobre a política, a economia, a sociedade, elevação do pensamento, estimulando a leitura, o que é muito importante para que você possa se comunicar melhor, possa ter acesso a oportunidades. Quanto mais você lê, quanto mais você viaja no que está lendo, sua mente se amplia e você se torna mais culto, torna-se mais conhecedor da realidade da nossa sociedade. Ou, no mínimo, se diverte mais, né? Com certeza. Acho que a literatura está aí para todas essas questões. Doutor Luiz... eu gosto muito do livro físico, sabe? Embora nós tenhamos agora a modernidade, né, do e-book, etc., mas eu gosto muito de palpar o livro, de sentir o cheiro do livro. Um livro físico é muito bom. Ele é um vício. Com certeza, eu também. Ano passado, eu lancei aqui em Montreal, eu estou em Montreal. Olha que maravilha. Nesse momento, eu lancei o livro Escolha Ser Feliz, e aqui em Montreal. Já havia sido lançado no Brasil, e também depois lancei o livro Sentimentos que a Vida Traz. Este livro, Retratos da Pandemia 2020, faz menção a esses meus 2 últimos livros. Na verdade, são uma coletânea de artigos e textos que dizem respeito à vida, diz respeito à percepção da vida, diz respeito à nossa sociedade, dizem respeito à necessidade de mais humanismo. E eu vejo que os seus 2 livros, 2 que eu tive notícia, também tratam de humanismo, tratam de uma visão mais romântica, mais poética da vida. E isso é muito bom. Torna esse mundo um pouco mais aconchegante, mais acolhedor. Não é, Renata? Com certeza, com toda certeza. E eu sei que o livro do senhor, um dos lugares que o senhor está expondo o livro é nesse espaço, no Espaço dos Autores Catarinenses, que foi inaugurado agora no dia último 21 de outubro, que faz parte desse programa da ProArte da Unicred, cujo programa o senhor é coordenador. Conta pra gente desse espaço e como é que surgiu essa ideia, que eu acho importantíssimo, porque realmente o autor catarinense, eu acho que ele precisa desse espaço para divulgar as suas obras, porque como a Lélia falou numa entrevista, né? Geralmente eles ficam ali mais escondidinho na livraria, né? E a gente precisa dessa visibilidade, né, doutor Luiz? Olha, Renata, você está trazendo um assunto muito importante. O autor catarinense fica muito escondido nas nossas livrarias, nas livrarias catarinenses. Então, isto faz com que tenha muita dificuldade em distribuir seus livros, em apresentar seus livros. Muitos autores têm seus livros guardados, estocados por não conseguir distribuí-los,
porque há todo um processo em que a penetração do autor catarinense, e acredito que os autores da maioria dos estados, é difícil. Há uma certa seleção na apresentação desses autores. Considerando isto, e considerando a minha amizade com o presidente da Unicred, doutor Carlos Gilberto Cripa, um colega que é mastologista, trabalhamos juntos 40 anos na maternidade Carmela Dutra, e o Gilberto tinha conhecimento desta minha atração por literatura, por arte, de um modo geral, sendo a minha esposa também pintora, tendo feito exposições. Então, o Gilberto convidou-me a estruturar um projeto de arte e cultura que nós denominamos de ProArte Unicred. O ProArte Unicred tem cerca de 8 eixos. Um deles é visibilidade ao autor catarinense ou a tudo que é produzido em Santa Catarina. Aquele autor que produz o seu material, seu conteúdo literário em Santa Catarina. Isto decorreu de uma parceria com o proprietário da revistaria Panorama, Renato, que entendeu a importância de dar visibilidade ao autor catarinense, à sua obra, ao que ele pensa, ao que ele quer mostrar, e nos possibilitou estandes na sua revistaria, que hoje contam com cerca de 70 autores. Então, 70 autores estão extremamente bem visibilizados, visualizados na revistaria Panorama do Beira-Mar Shopping, no andar térreo. Isto é uma situação incomum. É um fato que diferencia o nosso autor, que o apresenta com justiça à sociedade, apresenta o seu livro à sociedade. Então, esse é um dos ramos do ProArte Unicred, estimulado pelo presidente, que deve ganhar uma atenção estadualizada e até nacionalizada, o ProArte Unicred. Nós temos no ProArte Unicred, com a curadoria da Sandra Makoviec, vai haver o primeiro salão de artes visuais da Unicred. Olha, a Sandra Makoviec é uma renomada curadora, professora de arte, e ela vai fazer a curadoria do Salão de Artes Visuais da Unicred. Nós tivemos, estruturamos o coral da Unicred, que já fez a sua primeira apresentação no aniversário da Unicred. Estamos identificando os talentos da Unicred através de vídeos, o próprio colaborador, o cooperado, apresentando seus talentos em vídeo que ficarão na memória da Unicred. Fizemos o passeio cultural Unicred aqui em Florianópolis, e devemos estimular que isto aconteça pelo estado afora. Esse ProArte Unicred tem 8 eixos que vão desde a biblioteca, a videoteca, a pinacoteca, a literatura, a música, fazendo com que haja maior visibilidade da cultura na nossa sociedade. Muito bom, doutor Luiz. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo, mas na volta eu quero falar um pouquinho mais sobre esse projeto que é interessantíssimo e também que eu sei que tem um prêmio que vai ser dado pela Unicred Nacional e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o médico oncologista Dr. Luiz Alberto Silveira, coordenador do programa ProArte da Unicred. Dr. Luiz Alberto veio falar do espaço Autores Catarinenses, inaugurado no último dia 21 de outubro e que foi idealizado pelo ProArte e promete dar mais visibilidade à literatura produzida no estado. E ele veio falar também do seu livro Retratos Pandemia 2020, lançado no início de 2021. E a obra é um registro histórico inédito, pioneiro no Brasil e traz mais de 60 relatos sobre a pandemia no coronavírus, tendo a participação de figuras de diversos setores que atuam não só em Florianópolis, mas em todo o estado de Santa Catarina e também no Brasil. Doutor Luiz Alberto, vamos voltar um pouquinho, porque eu acho tão importante que o senhor falou desses 8 eixos, né, que está trabalhando a ProArte, e falar um pouquinho mais sobre esse espaço. O espaço, então, ele fica no térreo do Beira-Mar Shopping, na revistaria Panorama do seu Renato, e quem quiser comprar, ali vai estar disponível quantos autores que estão disponíveis ali nessa revistaria do seu Renato?
Olha, Renato, inicialmente é importante enfatizar o valor que tem a divulgação que você está fazendo através do seu belíssimo programa. Porque este espaço dedicado ao autor catarinense não é dedicado a todos os autores que são de Santa Catarina e que produzem em Santa Catarina, de todos os municípios catarinenses. Então, a Revistaria Panorama está aberta a que os nossos autores coloquem seus exemplares. Normalmente se pede 2 exemplares de cada título, coloque à disposição da sociedade a produção do autor catarinense. Então, através do seu programa, nós estaremos também divulgando, assim, em Santa Catarina, para os autores catarinenses que podem contar com esse espaço dedicado ao autor catarinense com grande visibilidade. Na entrada do Beira-Mar Shopping, no andar térreo, todos que por ali passam têm a visualização das obras dos autores catarinenses. Atualmente, nós temos lá cerca de 60, 70 autores catarinenses já expondo. E o Renato, que é o proprietário da revistaria, se propõe a ser parceiro continuado. Isso não é um projeto para agora, é um projeto para sempre. E o autor terá a visualização da sua obra de forma mais justa e aparente para toda a nossa sociedade catarinense e brasileira. Então, é um espaço importante e a divulgação disto é importante, não é, Renata? Doutor Luiz, fala um pouquinho mais sobre esses 8 eixos, né, do ProArt, que é um programa criado pela Unicred, que eu acho importantíssimo também para dar reconhecimento não só na área da literatura, como em outras áreas também culturais e artísticas, né? Fala um pouquinho, então, desse trabalho que vocês têm feito aqui no nosso estado. Então, a ideia é que nós tivéssemos um projeto de arte e cultura relevante, com relevância, inclusive, nacional, não só estadual. Assim, foram criados 2 prêmios nacionais. O primeiro prêmio é o prêmio Salão de Artes Visuais, que deve ocorrer na Sala Lindolf Bel do SIC, aqui em Florianópolis, a sua divulgação também em 2022. E coordenado pela professora Sandra Makoviec. E o primeiro prêmio literário Unicred Romance, que está tendo a curadoria da professora Lélia, que todos nós conhecemos, a pujança da sua produção e o seu envolvimento com a literatura. Então, são 2 prêmios nacionais que nós pretendemos sejam prêmios edificantes e significativos. Além desses prêmios nacionais, nós temos as atividades culturais estaduais. Então, o passeio cultural é muito interessante porque nós juntamos aqui em Florianópolis e esperamos que isso ocorra nos municípios, coordenado e tendo a participação com essa experiência que a Unicred está tendo aqui em Florianópolis. A ideia é que isso possa ser reproduzido. Nós vimos que pessoas da cidade não conhecem bem a sua cidade. Então, nós tivemos a curadoria de um guia turístico que levou 8 casais a visitar Florianópolis, mostrando os monumentos, os prédios típicos, a história da cidade. Isso é muito bom que ocorra com as pessoas da própria cidade, né? Além desse passeio cultural, nós temos descobrindo talentos da instituição. Então, que as instituições possam também descobrir os seus talentos, não só a Unicred, todas as instituições, e essa é a sugestão que fazemos a partir desse nosso eixo, que é descobrindo talentos. O que nós fizemos? Pedimos que o colaborador mande um vídeo de até 3 minutos mostrando os seus talentos. Desculpe. Esses talentos ficarão na memória da Unicred e serão divulgados, esses vídeos serão divulgados nas salas de espera das instituições em que a Unicred interage. Então, esse é Descobrindo Talentos. O outro projeto foi a produção de uma exposição de fotografias através de vídeos. Então, um fotógrafo profissional, convidamos os colaboradores da Unicred e os cooperados a apresentarem, a mandarem suas fotografias, e isso foi transformado num vídeo que se transformou na exposição de fotografias, que será
divulgada nos consultórios, nas clínicas, nas agências da Unicred e para quem quiser. Isso será colocado, inclusive, no YouTube. Ora, com o prêmio literário, nós teremos a nossa biblioteca, porque os autores mandarão seus livros e eles ficarão registrados, ficarão conosco e montaremos a nossa biblioteca. Com o prêmio Arte Visual, nós teremos a nossa pinacoteca, porque os artistas encaminharão também quadros e deixarão um quadro na pinacoteca da Unicred. Então veja que um projeto levou ao outro e facilitou a realização dessas atividades literárias. E tudo isso vai finalmente ser concluído em 2023, estamos projetando, com uma feira de arte e cultura, negócios, arte e cultura Unicred, uma grande feira nacional. Nossa. Então é um projeto local, é um projeto estadual e é um projeto nacional que visa dar ênfase à cultura tão hoje carente de mais e mais atenção. Doutor Luiz, eu só desejo muito sucesso para o senhor e para toda a equipe aí do ProArte nesse programa que vocês estão desenvolvendo, que é maravilhoso aqui, eu acho que tanto aqui a nível estadual como também nacional. E sucesso aí também no Retratos Pandemia 2020. Daqui a pouco, acho que semana que vem eu estou indo em Florianópolis e quero adquirir esse livro que eu fiquei bastante curiosa. Muito obrigada e Bate-Papo Literário está sempre aqui de portas abertas para a literatura, com certeza. Muito obrigado, Renata. Você, com esta atividade, levando esses conhecimentos dos autores e a participação dos autores à sociedade através do programa, é um trabalho edificante de uma importância que talvez você ainda não tenha imaginado. Que bom. Parabéns, continue e seguramente todos ficarão muito felizes de poder estar contigo e com toda a equipe que hoje nos deu atenção aí na TV Uni. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E eu conversei hoje com o médico e coordenador do programa ProArte da Unicred, Dr. Luiz Alberto Silveira. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na página, no canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!